Tchan, 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 tchan. Voilà, le grand tableau. Olha. Fiz. Tem as 36 cartas aí. Aqui estão. Essa parte aqui, gente, dá pra ver. É a parte espiritual, tá? Na horizontal. Essa fileira aqui, ó. Primeira fileira horizontal. Tchan, 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 tchan. Primeira fileira horizontal. Última fileira horizontal. Essa é a parte espiritual, tá? E essa parte aqui, vertical, é a parte do passado. E essa aqui, vertical, é a parte do futuro. C'est facile? Não, ce n'est pas facile. É fácil? Não, não é fácil. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a leitura. Olha. Aqui, tá? Eu tenho a carta número 1. É a primeira carta aqui, daqui da parte superior na horizontal. Então, pelo que eu percebi, né, consulentes, vocês terão uma vida espiritual motivada pela comunicação, tá? Por quê? Por conta do cavaleiro, né? Isso está evidente por essa carta. E o cavaleiro, ele traz sempre comunicação, tá? Está motivado. Então, por quê? Aí nós temos a segunda carta. Segunda carta da linha horizontal. Por quê? Porque ele traz comunicação? Porque ele é motivado pelo sol. O cavaleiro é motivado pelo sol, tá? Então, a vida espiritual dos consulentes que forem assistir esse vídeo está ótima, tá? A vida espiritual de vocês está motivada pela comunicação através do cavaleiro, porque isso é evidente por conta porque ele é movido pela energia do sol, tá? Então, agora vamos para a terceira carta, né, da linha horizontal ao lado do sol, porque a força de vontade para prosseguir está presente e os recursos serão fornecidos pela presença desta carta, os peixes, né? Desde que a intenção seja verdadeira, tá? Então, vamos para a quarta carta. A quarta carta. A cruz representa certo fardo, tá? Olha só, quando tá tudo bem, né? A cruz representa um certo fardo que acompanhará a jornada de vocês, a jornada espiritual de vocês. Mas tranquilizará. Por quê? Porque o trabalho se realiza de maneira discreta e perseverante, né? Com esta cruz, tá? Sendo de natureza produtiva e lenta. Produtiva e lenta. Por quê? Por conta desta carta ao lado, tá? Segundo o espírito desta carta, o rato vai ser produtiva e lenta a vida espiritual dos consulentes. Tá? Então, ao lado nós temos os lírios. Os lírios, eles advertem aos consulentes para não negligenciar
negligenciarem a vida interior, tá? E não pensar que as metas foram alcançadas. Afinal, as coisas mal começaram. Olha, os lírios, São José ele carrega um lírio desse, tá? Então tá muito bom pro espiritual, né? O que é que eu digo para vocês? Seria recomendável manter uma vida simples, em vez de aspirar a grandes alturas e acabar sem nada, tá? Por exemplo, não negligenciar, né? Porque segundo eu lembro que eu estudei sobre Shakespeare, que o melhor do que de cada pessoa para mostrar a sua existência é sempre mostrar o que melhor ela tem, né? E não ser superficial, tá? Exemplo, eu lembro da frase do livro do Shakespeare: lírios mais fétidos do que ervas daninhas. Então vamos lá. O que é que eu digo para vocês? Que tudo está em não adiar os próprios deveres, tá? Por quê? Porque ao lado dos lírios está a carta dos trevos. E os trevos remetem a conhece-te a ti mesmo, tá? Identidade pessoal também com os lírios, né? Também indicando uma pureza interior que deve ser preservada, mesmo se levada para o jardim da vida. Olha, que leitura maravilhosa, né? Eu achei muito boa essa leitura para a parte espiritual, tá? Então agora eu vou aqui para a parte inferior, na horizontal. Estão aqui 2, 4, 6, 8 cartas também. As cartas da linha inferior, tá? Olha, com a árvore. Deixa eu terminar de falar aqui sobre o jardim. No jardim, com relação à parte espiritual aqui superior, né? Isso quer dizer que o eu de vocês está social, tá? Eu social, ou seja, vocês estarão se movimentando bem socialmente porque estarão bem espiritualizados. Que esse eu social, ele estará em consonância com seu eu interior. Por quê? Porque o eu interior através dos lírios também, né? Vocês viram que tudo se encaixa, né? Então, vocês se comportarão de uma maneira autêntica, porque estarão com o eu interior e com o eu social. Olha, eu interior, os lírios, e com o eu social em consonância, ou seja, de acordo, e se comportarão de maneira autêntica. Então vamos lá para a parte inferior.
tá? Essas cartas da linha inferior, nas cartas da linha inferior, eu tenho a árvore, e a lua, tá? Olha, isso mostra que na vida cotidiana, com aliás, perdão, gente. Eu tenho que pegar a árvore, que é a primeira, e eu vou pegar a última da parte inferior, tá? A árvore e a casa. As duas que estão abrindo a parte inferior. A árvore veio no começo, tá? No lado esquerdo, e a casa veio no lado direito. Então, essas cartas mostram que na vida cotidiana, de modo especial com essas duas cartas, elas estão posicionadas uma na extremidade esquerda e outra na extremidade direita, tá? A importância de manter o quê? Os recursos à mão, tá? Agora eu estou falando da parte material. Tá legal? Com a árvore e com a casa eu estou falando que vocês precisam manter os recursos à mão. Recursos o quê? Seu salário, né? Então, se você tiver alguma empresa também, que lhe dê algum recurso também, mantenhamos à mão. Ou seja, que não tenha, que tenha algum recurso de sobra, né? Porque é difícil nesses tempos, mas dá para fazer, tá? O que eu digo mais? E claro, vocês têm que usar esses recursos com sabedoria, tá? Porque senão esses recursos poderão ser desperdiçados e transformados em tábuas que depois apodrecem, né? Tudo é bíblico, gente. Jesus dizia que a gente não deve fazer tesouro na terra, né? E sim no céu, né? Porque o dinheiro tem que circular. Alô, o dinheiro tem que circular, né? Olha a parábola dos talentos, dos 3 talentos. Quem enterrou o talento perdeu, né? Tem que fazer circular, tá? Então vamos lá para cá. Olha, ao lado da árvore tá a lua, tá? A lua, ela ilumina a vida prática do consulente, mostrando o quê? Mostrando a necessidade de o consulente se conectar com a vida prática, né? Então, vamos lá. A vida prática e, consequentemente, também com a intuição, né? Tá. A intuição por conta da carta Os Caminhos, tá? Você deve se conectar à intuição, tá? Porque a voz interior, ela deve ser ouvida, tá? Deve ser ouvida. E o consulente deve encontrar aqui na força de quem? Do urso. Encontrar a força do urso na capacidade de se comunicar, tá? Olha, comunicar, porque ao lado do urso está a carta da carta. Tá? Ó, tudo casa.
tá? E também ao lado tem a carta do buquê. Buquê remete ao presente, a casamento, a noiva leva um buquê, né? Tá? Então, se você está bem materialmente, você pode até casar, né? De alguém em casamento, tá? Então, depois da carta da carta, vem o quê? A estrela. E mostra o quê? Que a vida diária do consulente deve ser estável, sem correr o risco de se desgastar. O consulente deve favorecer o planejamento a longo prazo e evitar a síndrome do esgotamento, tá? Esgotamento. Então, agora eu vou ler as cartas assim. Eu vou pegar, agora eu vou ler o passado aqui na esquerda, na vertical, e o futuro aqui na direita, tá? Então vamos lá. O cavaleiro, o cavaleiro da parte superior, tá? E a árvore da parte inferior. Aí, olha, o que eu digo para vocês? Que vocês têm que ter a importância de canalizar o conhecimento ancestral e de aprender com a história pessoal em seus aspectos mais significativos. Estão gostando? Agora eu vou pegar a carta 31 da parte superior e a 32 da inferior. Tá? O Sol e a Lua. O Sol e a Lua nos remete a ter um equilíbrio entre vontade e tomada de decisão emotiva. Ai, muito legal isso, né, gente? Esse joguinho eu acho muito legal. E agora eu vou pegar a carta 34 e a 22. Literalmente, os peixes e os caminhos, os recursos espirituais do consulente podem ser alimentados observando sinais e agindo a partir deles. Mesmo que o consulente, se vocês consulente, por exemplo, perguntassem como devo agir, então eu poderia responder a vocês. Poderíamos observar a carta, o caminho, por exemplo, a carta em que a carta acima da carta os caminhos, tá? Qual foi a carta acima de os caminhos? Acima da carta os caminhos foi a carta 21 das montanhas, tá? Foi a carta 21 das montanhas. Então, eu diria que vocês terão que ter coragem, tá? Vocês devem agir com coragem. Muito legal.
Esse seria o espaço do poder L, tá? Seria o espaço do poder L. Fazendo essa questão a questão material e espiritual, ela forma um L, tá? No formato de L. Nesse sentido aqui na esquerda. Agora, eu vou pegar a carta 36, tá? Vou pegar o buquê. Saibam que eu estou fazendo uma tomada geral. Cruze o buquê. Então, o consulente terá que, os consulentes terão que adotar o apreço, ou seja, o gosto, a vida espiritual, com observação e prática. Eu diria que vocês terão que prestar reverência. Quando nós chegamos na frente de uma cruz, na igreja católica ou em qualquer lugar, a gente se benze, né? Ou então na igreja nós nos ajoelhamos. Isso que é reverência, tá? E quando você oferece um buquê para alguém, você também está reverenciando-a, tá? Ou reverenciando-o. Vamos lá. E quando você pega a carta 23 mais a 15, né? Superior e inferior, literalmente os ratos e o urso, vocês lembrem-se que da humildade vocês poderão extrair a força. Tá legal? Muito fácil, né? Agora eu vou pegar a carta 30 e a 27. 30 e 27. Os lírios e a carta. Olha, gente, eu diria que para vocês... Desculpa, perdão. Os lírios e a carta. E não adiem as coisas, porque se vocês adiarem as coisas, elas lhe causarão feridas. Tá? Esse é o conselho da carta 30 e a 27. Não adiem as coisas, porque do contrário, elas lhe causarão feridas. Vamos lá. E quando você pega a carta do plano superior, né? E a do inferior, o trevo mais a estrela, eu diria aos consulentes para voltarem aos próprios sonhos e perspectivas, porque isso lhes trarão boa sorte. Vamos lá para o último. A carta 20, da parte superior horizontal do espiritual, e a carta 4, literalmente o jardim e a casa, tá? O que é que eu digo? Que há um encontro dos consulentes da vida interior com a vida exterior, literalmente da casa para o jardim, ou vice-versa, do jardim para a casa. Está tudo em casa, né? Principalmente quem tem um jardim grande. Encontro da vida interior com a vida exterior, tá? Então, o que eu digo para vocês? Muito obrigado por terem ouvido esta leitura, que vai ajudar alguém de alguma forma, algumas pessoas.
alguns seres se favorecerão com essa leitura, né? Deus os abençoe. Gratidão. Bani Mesheri. Boa noite, meus queridos.